Senhor, não deixes que eu desanime nem me acovarde diante das dificuldades do dia a dia. Ó Deus, não permitas que me sinta vacilante e atemorizado quando pense em minhas responsabilidades e obrigações. Dá-me um espírito decidido e intrépido, uma alma serena e corajosa. Não me deixes perder a fé nos meus semelhantes, nem julgar ninguém de maneira precipitada. Pelo contrário, faze de mim uma pessoa sensata, cautelosa e com o teu discernimento, para saber onde e quando devo confiar e onde me prevenir. Conserva meu coração puro e reto, para que eu venha desfrutar a verdadeira paz. Ainda que saiba que estou vivendo em meio a muita ingratidão, mesquinharia, traição e falsidade, faze-me pensar com otimismo nas pessoas que ainda não cheguei a conhecer a fundo. Mas quem pode discernir o coração do homem? Ele é fraco e enganoso. Falaste bem quando disseste que maldito é o homem que confia em outro homem. Mas seja como for, ó Deus, livra-me de ser desconfiado, descrente e amargurado, sempre de pé atrás com as pessoas, movido pelo horrível sentimento de rejeição. Livra-me de fixar a mente nas ofensas e ferroadas que possa dar ou receber. Ó Deus, acalma o meu espírito. Abranda com tua mão poderosa os batimentos do meu coração, aquietando profundamente a minha alma, para que eu possa viver com maior intensidade, saboreando o fantástico milagre da vida. Senhor, faze-me entender que o tempo é voraz e traiçoeiro, passa rapidamente, e a qualquer momento podemos partir deste mundo. Dá-me a serenidade dos pássaros, que não se preocupam com o que comer, com o que vestir. E nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como nenhum deles. Reveste-me com a força dos jequitibás e a pujança do Amazonas, que demonstram a glória e a soberania do Criador. Inspira-me a criar raízes profundas no solo firme dos valores reais da vida, para que eu possa crescer em direção às estrelas do meu destino maior. Senhor, todo mundo fala em autoestima, qualidade de vida, sucesso pessoal, sucesso profissional, harmonia interior, espiritualidade, beleza, elegância, vida saudável e longa. No entanto, a cada momento as pessoas são surpreendidas pelo nervosismo, a descrença, o medo e o desânimo. Perdem inclusive a razão de viver. Ó Deus, cuida de cada um de nós que estamos nesta terra tão conturbada. Faze que todos te busquem com a certeza de que só em ti encontrarão paz, serenidade e segurança. Tudo isso te peço em nome de Jesus, que morreu na cruz para nos doar vida, e vida em abundância para todo sempre.
586 a.C., o rei da Babilônia, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém com seu exército. Entre os exilados estava o rei Joaquim e o profeta Ezequiel. Ezequiel viveu na Babilônia como escravo e lá escreveu mensagens de Deus para o povo de Israel que estava exilado e aos moradores de Jerusalém. Sua presença firme e decidida faz lembrar os profetas mais antigos, Elias e Eliseu. O Senhor falou a Ezequiel por meio de visões, e ele transmitiu essas visões valendo-se de ações simbólicas. A presença dele na história da salvação é um maravilhoso presente de Deus para toda a humanidade, em todos os tempos. Com o profeta Ezequiel, nós aprendemos que cada um é responsável por seus atos e que todos devem ser sempre renovados no íntimo, no coração. Neste tempo em que milhões de pessoas batem no peito e se confessam cristãs, enquanto continuam mergulhadas no pecado, a palavra de Ezequiel tem incontestável valor profético. Em sua mensagem forte e impressionante, aprendemos que de nada vale falar de amor se na realidade a palavra amor não passa de mentira e ilusão na vida e nos lábios da pessoa. Também vemos que é inútil pronunciar o santo nome de Deus o dia inteiro se vivemos de forma contrária à sua vontade. Esta é a mensagem de Ezequiel, uma mensagem de profunda advertência. A visão da glória de Deus. No dia 5 do 4º mês do ano 30, eu, o sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, vivia na Babilônia, à margem do rio Quebar, junto com meus irmãos judeus que haviam sido levados para lá como prisioneiros. Então, nesse dia, o céu se abriu e eu tive uma visão de Deus. Era o 5º ano em que o rei Joaquim estava preso, ali naquele lugar tenebroso na Babilônia, à beira do rio Quebar. Escutei a voz do Deus vivo que falava comigo e senti seu grande poder. Olhei e vi que um vento impetuoso vinha do norte. Observei também uma grande nuvem envolta no clarão de raios e relâmpagos. No meio da nuvem brilhava algo como ouro incandescente. Em volta da nuvem o céu estava em fogo. No meio da tempestade entrevi uma imagem esquisita. Meio homem, meio animal, parecia 4 animais. Cada um tinha 4 caras e 4 asas. Suas pernas eram retas e tinham cascos de bezerro. Reluziam como o brilho do bronze polido. Por baixo das asas tinham mãos humanas nos 4 lados, pois os 4 tinham mãos e asas. As asas se tocavam umas nas outras. 2 asas de cada animal estavam abertas, com as pontas tocando uma na outra. Assim os animais formavam um quadrado e andavam em grupo sem virar o corpo. Cada animal tinha 4 caras diferentes. Na frente, a cara era de ser humano. Do lado direito era de leão. Do lado esquerdo era de boi e atrás parecia águia. 2 asas de cada animal se abriam para cima e tocavam as pontas das asas dos animais que estavam ao seu lado.
e com as outras 2 asas eles cobriam o corpo. Cada um podia tranquilamente olhar para as 4 direções. Por isso o grupo ia onde queria, sem precisar virar. Entre eles havia algo que parecia uma tocha acesa e que estava sempre em movimento. O fogo aumentava e do fogo saíam relâmpagos. E os animais corriam para cá e para lá como relâmpagos. Quando eu estava olhando para os 4 seres humanos que pareciam animais, vi 4 rodas no chão, uma ao lado de cada um deles. As 4 eram iguais e brilhavam como pedras preciosas. Dentro de cada uma havia outra roda atravessada. Por causa disso, mesmo sem virar, as rodas podiam girar em qualquer direção. E fiquei impressionado, porque os aros eram cobertos de olhos. Quando os 4 andavam, as rodas giravam ao lado deles. Quando eles subiam da terra, elas também subiam. Os animais que pareciam seres humanos iam aonde queriam, e as rodas faziam o que eles faziam porque tinham total controle sobre eles. Assim, toda vez que andavam, ou paravam, ou subiam do chão, as rodas faziam o mesmo. Acima da cabeça dos animais que pareciam seres humanos, havia uma coisa que se assemelhava a uma cobertura redonda, feita de cristal brilhante. Debaixo dela, cada animal abria 2 asas na direção das asas do outro, que estava ao seu lado, e cobria o corpo com as outras 2 asas. Eu ouvi o barulho das suas asas quando voavam. Era como o rugido do mar, como o barulho de um grande exército, como a voz do nosso Deus Todo-Poderoso. Quando paravam de voar, abaixavam as asas, mas ainda assim se ouvia um som que vinha de cima da cobertura que estava sobre a cabeça deles. Acima da cobertura curva, havia uma coisa parecida com um trono feito de safira. Nele estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Todo ele brilhava com o mesmo clarão do fogo. Essa luz tinha todas as cores do arco-íris que se forma no céu em dias de chuva. Esta era a luz brilhante que eu vi, um sinal visível da imensa glória de Deus. Missão do profeta Ezequiel. Quando vi a glória de Deus, caí e encostei o rosto no chão. Então ouvi uma voz que dizia: Filho do homem mortal, fique de pé, eu quero falar com você. Enquanto a voz falava, o Espírito de Deus me empurrou para cima e me fez ficar de pé. Então a voz me disse: Filho do homem mortal, estou enviando você ao povo de Israel, que se rebelou e se voltou contra mim. Eles ainda são rebeldes como seus antepassados. São teimosos e não me respeitam. Estou enviando você para que diga a eles aquilo que eu, o Senhor Deus, quero dizer. Se derem atenção a você ou se não derem, não importa. Seja como for, eles irão saber que um profeta esteve no meio deles. Mas você, filho do homem mortal, não precisa ficar com medo deles, nem do que disserem. Eles vão certamente desafiá-lo e desprezá-lo,
Viver no meio deles vai ser como viver no meio de escorpiões. Mesmo assim, não se atemorize diante daqueles rebeldes, nem se impressione com qualquer coisa que eles disserem. Diga ao povo de Israel tudo o que eu mandar, mesmo que não deem atenção. Lembre-se, eles são teimosos. Filho do homem, preste atenção ao que estou dizendo. Não seja teimoso como eles. Abra a boca e coma o que vou lhe dar. Nesse momento eu vi uma mão que se estendia para mim, segurando um rolo. Ela o desenrolava e observei que nos dois lados havia coisas escritas. E o que estava escrito eram gritos de dor, lamentos e gemidos. Deus me disse: Filho do homem, coma este rolo que você tem aqui. Depois vá e fale ao povo de Israel. Abri a boca e ele me deu o rolo para comer, dizendo: Filho do homem, coma este rolo que estou dando a você. Enche o estômago com ele. Eu comi e o rolo era doce como mel. Aí o Senhor me disse: Filho do homem, vá e diga ao povo de Israel: Não estou enviando você a uma nação que fala uma difícil língua estrangeira, mas aos israelitas. Se eu o enviasse a grandes nações que falam línguas difíceis que você não pudesse entender, elas lhe dariam atenção. Contudo, o povo de Israel não vai dar nenhuma atenção ao que você terá que dizer. Eles não querem ouvir o que eu digo. Israel é teimoso e rebelde. Mas agora vou fazer com que você se torne tão teimoso e rebelde quanto eles. Farei que você fique tão forte quanto uma rocha e tão duro quanto um diamante. Por isso não tenha medo, nem se assuste com a rebeldia do povo. Filho do homem, preste bastante atenção e lembre-se de tudo que estou lhe dizendo neste momento. Depois vá falar com seus patrícios que foram levados para o cativeiro. Diga a eles tudo que eu, o Senhor, estou dizendo, mesmo se não lhe prestarem atenção. Então o Espírito de Deus me levou para o alto, me arrebatou, e eu ouvi atrás de mim um estrondo, uma voz forte como de um trovão. A voz gritava: Louvem no infinito céu a glória do Deus vivo. Era o ruído das asas dos animais que pareciam seres vivos que batiam umas nas outras no ar. Também ouvi o barulho das rodas, que era tão forte como de um trovão. Foi aí que o poder de Deus me dominou e seu espírito me levou dali. E eu fiquei irritado e cheio de amargura. Então fui a Tel Abib, à beira do rio Quebar, onde os judeus viviam como prisioneiros. E fiquei ali 7 dias, espantado com tudo que tinha visto e ouvido. Trabalho do profeta em Jerusalém. Depois de 7 dias, o Senhor falou novamente comigo. Filho do homem,
eis que eu coloco você como sentinela para a nação de Israel. Você vai entregar a eles os avisos que eu der. Se eu anunciar que um homem perverso vai morrer, e você não avisar esse homem para que deixe de fazer o mal e assim salve a sua vida, ele vai morrer como pecador, e você será o responsável pela morte dele. Se você avisar um homem mau e ele não deixar de pecar, ele morrerá ainda pecador, mas você não vai morrer. Se um homem direito começar a fazer o mal e eu o colocar numa situação perigosa, ele morrerá se não for avisado. Ele vai morrer por causa dos pecados dele, e eu não vou me lembrar do bem que ele fez. E você então será o responsável pela morte dele. Se você avisar a um homem direito que não peque, e se ele der atenção a você e não pecar, então ele permanecerá vivo, e você também não vai morrer. Então, mais uma vez senti a presença poderosa do Deus vivo. E ele me disse o seguinte: Ezequiel, levante-se e vá até o vale. Eu quero falar com você lá. Eu obedeci e fui até o vale, e vi novamente a glória de Deus, como daquela vez em Quebar. Caí com o rosto no chão, mas o Espírito de Deus entrou em mim e me pôs de pé. E Deus me disse: vá para sua casa e se feche dentro dela. Você, filho do homem, vai ser amarrado com cordas e não vai poder sair. Vou paralisar a sua língua e deixá-lo mudo, e você não poderá avisar essa gente perversa. Depois, quando eu falar de novo com você e devolver a sua fala, então você vai dizer a este povo o que eu disser. Alguns deles vão ouvir, mas outros não, porque são um povo rebelde. Agora pegue um tijolo, ponha na sua frente e faça nele um desenho da cidade de Jerusalém. Nesse desenho, a cidade deverá estar cercada pelos inimigos, com rampas e torres de ataque, com um acampamento e com máquinas de derrubar muralhas. Pegue também uma frigideira de ferro e ponha como se fosse um muro entre você e a cidade. Vire o rosto na direção da cidade. Ela está cercada. Você está cercando a cidade. Isso vai ser um sinal para o povo de Israel. Deite-se do lado esquerdo. Eu vou colocar sobre você a culpa do povo de Israel. Você ficará deitado ali, carregando o pecado deles durante 390 dias, porque eu condenei você a um dia para cada ano de castigo do povo. Quando você terminar isso, vire do lado direito e carregue o pecado de Judá durante 40 dias, isto é, um dia para cada ano do castigo deles. Olhe firme para Jerusalém cercada pelos inimigos. Então arregace as mangas e profetize contra a cidade. Eu vou amarrá-lo, e assim você não vai poder virar de um lado para o outro, até que os inimigos deixem de cercar a cidade. Agora, pegue trigo, cevada, ervilhas, lentilhas, trigo miúdo e aveia. Misture tudo e faça pão. É isso que você vai comer durante os 390 dias em que estiver deitado do lado esquerdo. Você só vai poder comer 4 pãezinhos por dia, e aos poucos. A água que beber também será medida, 2 copos por dia, para beber pouco a pouco. Você vai fazer fogo e assar o pão nas brasas, e vai comer esse pão em lugar onde possa ser visto por todos. O Senhor me disse também: quando eu espalhar o povo de Israel por outros países,
é assim que eles terão de comer alimentos que a lei proíbe. Nessa hora eu não me contive e respondi: ó Senhor meu Deus, isso não! Eu nunca me manchei comendo comida impura. Desde criança jamais comi carne de nenhum animal que houvesse morrido de morte natural ou despedaçado por animais ferozes. Aí o Senhor me disse: está bem. Vou deixar você usar esterco de vaca para fazer fogo. Asse o pão em cima dele. E disse mais o Senhor Deus: homem mortal, eu não vou deixar que a cidade de Jerusalém receba pão. Por causa disso, o povo aflito vai racionar a comida e a água. Eles vão ficar sem pão e sem água, e poderão morrer de desespero por causa de seus pecados. O fim está próximo. O Senhor me disse: Ezequiel, torça as mãos, bata os pés e grite de tristeza por causa de todas as coisas más e abomináveis que o povo de Israel fez. Este povo morrerá na guerra de fome e de doença. Os filhos de Israel que estiverem longe vão ficar doentes e morrerão, e os que estiverem perto serão mortos na guerra. Os que restarem morrerão de fome. Eles vão sentir toda a força da minha ira. Corpos de mortos ficarão espalhados entre os ídolos e em volta dos altares. Esses corpos irão ser espalhados nos lugares onde o povo queimou sacrifícios aos ídolos, em todos os lugares altos, no cume de todas as montanhas, debaixo de todas as árvores verdes e de todos os grandes carvalhos. Então todos vão saber que eu sou Deus. Levantarei a minha mão e destruirei o país deles. Desde o deserto no sul até a cidade de Ribla no norte, vou fazer com que a sua terra fique abandonada. Eu não vou ter pena de nenhum lugar onde os israelitas vivem. Daí todos vão ficar sabendo que eu sou o Senhor Deus de Israel. Eis que está próximo o fim de Israel. Vá e diga ao povo: tudo está acabado. Este é o fim do país inteiro. Povo de Israel, o fim chegou.
Todos vão sentir a minha ira, pois eu estou julgando vocês pelo que fizeram. Farei com que sofram, porque fizeram coisas imorais. Vou castigá-los sem dó nem piedade. Eu os castigarei pelas coisas repugnantes que fizeram. Só assim ficarão sabendo que eu sou o Senhor Deus de Israel. Vocês vão sofrer desastres um depois do outro. Tudo está terminado. É o fim. Vocês estão acabados. O fim está chegando para vocês que moram nesta terra. Está se aproximando o tempo em que nos santuários das montanhas não haverá mais festas, apenas angústia e confusão. Logo vocês poderão sentir toda a força da minha ira. Eu estou julgando vocês pelo que têm feito. Farei com que sofram as consequências do seu desprezível modo de agir. Não pouparei vocês, nem terei piedade. Vou castigá-los pelas coisas imorais que têm feito, de modo que vocês vão saber que eu sou o Senhor, e sou eu quem castiga. O dia da desgraça está chegando. Por toda parte há violência, o orgulho cresce, a violência aumenta cada vez mais. É punição para a maldade do povo. Vai desaparecer tudo que é dele: riqueza, fama e glória. O tempo está chegando. Está próximo o dia em que de nada adiantará comprar ou vender, pois a ira de Deus vai cair igualmente sobre todos. Nenhum comerciante viverá o suficiente para tornar a ganhar tudo que perdeu, pois a ira do Senhor é muito grande. Os maus não poderão continuar a viver. Tocam-se as cornetas, todos se preparam. Mas ninguém sai para a guerra, pois a ira do Senhor vai cair igualmente sobre todos. Há luta nas ruas, fome e peste nas casas. Quem estiver no campo morrerá na batalha, e quem estiver na cidade será devorado pela peste e pela fome. Alguns, como pombas dos vales, vão fugir para as montanhas, e todos vão gemer por causa dos pecados que cometeram. As mãos de vocês perderão as forças, seus joelhos tremerão. Em sinal de tristeza, eles terão de vestir sacos de pano grosseiro e vão tremer como varas verdes. A cabeça deles será raspada e vão passar vergonha. Jogarão seu trono e sua prata nas ruas como lixo, porque quando o Senhor Deus ficar enfurecido, nem ouro nem prata poderão salvá-los. Eles não conseguirão usá-los para satisfazer seus desejos ou encher o estômago. O ouro e a prata os levaram ao pecado. Todos viviam orgulhosos das suas lindas joias, porém elas eram usadas para satisfazer ídolos abomináveis. Por isso Deus fez com que sentissem repugnância por suas riquezas. Eu vou permitir que estrangeiros roubem vocês, diz o Senhor. Os maus pegarão toda a sua riqueza e tratarão dela como se fosse coisa imunda. Não vou fazer nada quando meu templo for desrespeitado, quando ladrões o invadirem e profanarem. Tudo é confusão. A terra está cheia de assassinos e as cidades estão repletas de violência. Trarei aqui as nações mais perversas e darei para elas as casas de vocês. Quando eu deixar as nações pagãs profanarem os lugares onde vocês adoram, até os homens fortes vão perder a confiança em si mesmos. O desespero está chegando. Vocês vão procurar a paz,
porém não conseguirão encontrá-la. Acontecerão desgraças atrás de desgraças e más notícias em cima de más notícias. Vocês vão implorar aos profetas: expliquem o que está acontecendo, e não haverá explicação nenhuma. Profetas, o que vocês estão prevendo que vai acontecer? E todos vão ficar mudos, porque assim determina o Senhor. Os sacerdotes não terão nada para ensinar ao povo, e os velhos não terão conselhos a dar. O rei vai chorar, o príncipe perderá as esperanças, e o povo tremerá de medo e pavor. Vou castigar vocês por tudo o que fizeram, e os julgarei do modo como vocês julgaram os outros. Agirei dessa maneira a fim de provar que eu sou o Senhor, seu Deus. A segunda visão do profeta. Ezequiel teve a sua segunda visão. Também desta vez o Senhor Deus de Israel fala contra a idolatria do seu povo escolhido. Então um terrível castigo assola Jerusalém, e Deus permite que ele sobrevenha a Israel em razão da tremenda dureza de coração e desobediência do povo. Não deixem escapar ninguém, não tenham pena de quem quer que seja, disse o Deus de Jeremias. Então eles começaram a matar os líderes, aqueles que estavam na frente do templo. E o pátio ficou cheio de cadáveres. Aí eu, servo do Senhor Deus de Israel, me senti frágil. Enquanto a matança continuava, fiquei ali sozinho. Atirei-me no chão com o rosto encostado na terra e gritei: Senhor Deus, será que tu estás assim tão furioso com Jerusalém? Não vai sobrar ninguém na terra de Israel. O Senhor respondeu: o povo de Israel e de Judá é culpado por tudo que fez. Eles cometeram pecados hediondos, abomináveis. Têm matado pessoas no país inteiro e enchido Jerusalém de crimes. E ainda têm a ousadia de reclamar. O Senhor Deus abandonou nosso país. Ele não está vendo a gente. É por causa de sua insensatez que não vou deixar escapar ninguém e nem terei piedade de quem quer que seja. Farei com eles o que fizeram com os outros. Então o homem que vestia roupa de linho e carregava material de escrever voltou e comunicou ao Senhor Deus: fiz tudo como o Senhor mandou. O Senhor Deus contemplou toda aquela destruição e o povo que sofria. Contudo, o povo não pedia reconciliação, nem mudava em nada seu comportamento. Jerusalém, os outros vão usar este provérbio quando se referirem a você: tal mãe, tal filha. De fato, você é a filha da sua mãe. Ela detestava o marido e os filhos.
Você é como as suas irmãs que odiavam o marido e seus filhos. Você e as cidades que são suas irmãs tiveram mãe Etéia e pai a morreu. Jerusalém, você é ainda pior que Sodoma e Samaria. É por demais orgulhosa e não dá a menor atenção aos pobres e necessitados, e ainda adora outros deuses. Jerusalém viveu dias de grande pavor e sofrimento. O povo jamais presenciara tamanha violência. A cidade foi totalmente destruída. Contudo, o Senhor Deus, com sua bondade e misericórdia, reaparece e promete uma nova aliança com seu povo escolhido, garantindo a ele um futuro melhor. Então surge uma nova esperança. A responsabilidade pessoal. Discurso de Deus. Então o Senhor Deus orientou o povo. A vida de todas as pessoas me pertence, tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. Quem pecar vai pagar pelo que fez. Imaginem um homem verdadeiramente bom e honesto. Esse homem não adora os ídolos, nem come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos. Ele não seduz mulheres casadas, não engana nem rouba os outros. Devolve aquilo que recebeu como garantia de empréstimo. Dá comida a quem tem fome e roupa a quem tem frio. Quando empresta, não cobra juros altos. Recusa-se a fazer o mal e em qualquer situação decide pela justiça. Ele obedece aos meus mandamentos e guarda cuidadosamente as minhas leis. Claro que esse homem correto não tem culpa nenhuma, por isso ele viverá. Mas agora, imaginem que esse homem tem um filho que rouba, mata e faz as coisas que o pai nunca fez. Esse filho come a carne dos sacrifícios oferecidos em templos proibidos e seduz mulheres casadas. Engana os pobres, rouba e fica com aquilo que recebeu como garantia de empréstimo. Ele frequenta templos pagãos, adora ídolos repugnantes e empresta dinheiro com altos juros. Será que ele vai viver? Não, não vai. Esse filho será responsável por sua própria morte. Depois de narrar a vitória do Deus vivo sobre os ídolos, Ezequiel conta o quanto é feliz o povo que tem um Deus como o Senhor. Ele trouxe de volta a Jerusalém os exilados da Babilônia, fez nova divisão das terras, reformou o templo e restaurou a vida. Este é o Deus Todo-Poderoso. Ele não abandona ninguém jamais. Por isso o nome da cidade ficou sendo: O Senhor está aqui. Ezequiel era um profeta cativo, falando a seu próprio povo, também cativo. Não era alguém de fora do sofrimento e da tragédia, mas um homem que experimentou junto com seu povo toda a sua aflição.
Daí nasce a enorme identificação deste Filho do Homem com o homem de então e com nós mesmos, hoje, quando tantas coisas do seu tempo se repetem. Por 93 vezes, neste impressionante livro de visões e profecias, Deus se dirige a Ezequiel tratando-o como Filho do Homem. E por 93 vezes aparece a expressão: veio a mim a palavra do Senhor. É o profeta comprometendo sua mensagem com sua origem genuína. As palavras eram muito duras, mas autênticas. Jamais serão esquecidas. Quem se recusar a ouvir o grito do pobre, também vai gritar e não será ouvido. Quando se faz justiça, os bons ficam felizes, porém os maus ficam apavorados. Os castigos curam a maldade e melhoram o caráter.